Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Liderança na Prática. Eu sou o Sérgio Oyas e eu falo sobre liderança. E aqui eu explico como que você pode alcançar o crescimento profissional de uma maneira mais rápida, dando dicas de liderança para você. O tema de hoje é: não tenho tempo para ensinar os outros. Veja, isso é uma coisa que a gente escuta bastante, não é? Pois bem, neste momento eu peço para o pessoal aqui da produção, ou para as pessoas que estiverem aqui assistindo, se puderem me ajudar, me avise se está chegando imagem, se está chegando áudio. A gente está transmitindo essa live pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Já me disseram aqui que o YouTube está ok, Facebook também está ok. Como é que está pelo Instagram, gente? Ótimo. Então tá bom. Então vamos lá, vamos falar do nosso conteúdo de hoje. Antes, deixa eu lembrar vocês, nós vamos fazer um webinar, tá? O tema do webinar é Acelere a Sua Carreira. E nós vamos fazer no dia 10 de fevereiro, às 8h16 da noite. Então, esse vai ser um webinar para você acelerar a sua carreira, ok? Pois bem. E o tema de hoje, então, repetindo, não tenho tempo para ensinar os outros. Hoje eu vou falar para vocês, preciso convencer vocês de que quando você ensina alguém, você não está perdendo tempo. Você está ganhando tempo. Então, assim, eu vou mostrar para vocês, demonstrar aqui, com exemplos, com argumentos. Vocês precisam sair daqui entendendo que juntos somos mais fortes. Eu não vou ensinar o seu trabalho e nem vou teorizar aqui sobre centralização, chefe centralizador. Não, hoje não é dia disso. Hoje eu quero falar sobre os ganhos que você tem quando você ensina os outros. No livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do professor Stephen Covey, eu falo bastante desse livro, né? Até porque eu dou um curso sobre esse livro. Tem uma passagem que é bem interessante, que fala de proatividade, e o exemplo serve de proatividade e serve no 7º hábito, que é afine um instrumento. É uma historinha de um lenhador. O lenhador está lá com um serrote enorme e serrando um tronco de uma árvore. E, pelo que parece, ali há bastante tempo. Quando um jovem se aproxima e vê o lenhador ali num esforço tremendo. É um tronco enorme. E ele está ali serrando, ele tem que serrar aquele tronco, e ele está com um serrote enorme. O jovem observa aquilo ali por alguns segundos e aí ele faz um comentário. Né? Senhor lenhador, me parece que o seu serrote está precisando afiar, amolar. Sabe, igual faca que tem que afiar, tesoura, serrote também tem isso. Serrote, para quem não sabe, além de afiar, tem que travar os dentes. Né? O serrote tem que ter um dente para cá, um dente para lá. E quando ele começa a perder essa trava, fica sem esse formato de um para lá, um para cá, você tem que ir lá e ter uma maquininha que trava e acerta os dentes do serrote, além de ter uma outra máquina que afia os dentes do serrote. E o jovem então chega para o lenhador e fala: olha, acho que o senhor precisa afiar o serrote. E o lenhador responde: olha, não dá, não tenho tempo para afiar o serrote. Eu preciso serrar, e eu já estou atrasado, e eu não consigo terminar de serrar esse tronco. Então, essa é uma das coisas, uma das armadilhas que a gente cai, que é quando você, em nome de alguma coisa que você tem que fazer e que é muito urgente, você deixa de fazer o que é importante. Né? Na live anterior eu até falei a diferença de urgente e importante.
E estou repetindo agora, você precisa saber o que é urgente e o que é importante para administrar o seu tempo. Esse lenhador, se ele para afiar, para amolar o serrote, travar os dentes do serrote, depois quando ele volta, o serrote trabalha melhor. E aí ele ganharia tempo. Né? É mais ou menos como assim, imagine que você está numa viagem, está indo para algum lugar, algum compromisso muito importante, você está na estrada dirigindo e você está atrasado, e aí você está acelerando ali no limite, né, de velocidade que é permitido, e aparece um sinal ali de que o combustível está acabando. E pelas suas contas, se você parar para abastecer o carro, você não vai chegar no horário. Aqueles 5, 10 minutos ali, os 10 minutos que você vai perder abastecendo o carro, vai fazer com que você não chegue no horário. Então você decide não abastecer o carro. E antes de chegar no seu objetivo, acaba o combustível e você fica parado na estrada, e é aí que você não chega mesmo. Entendeu? Como às vezes não faz sentido essa coisa de você falar que eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, e aí você não para fazer e fica pior. Então, hoje a gente está falando de tempo para ensinar os outros. Bom, existem algumas objeções que a gente escuta, que é assim, se eu parar, o serviço acumula. Não vou parar para ensinar as pessoas, porque aí o meu serviço vai acumular. Né? Outra objeção, não adianta eu ensinar, a pessoa não vai fazer como eu faço. E a outra, eu aprendi sozinho, eles que aprendam sozinhos, ele que aprenda sozinho. Né? Essas são as principais objeções que você vai encontrar referente a esse tema. Né? E eu, de novo, preciso dizer para você que você precisa passar por cima dessas objeções. Ao ultrapassar essas objeções, ao ultrapassar esses obstáculos, você vai atingir o seu objetivo. Hoje, você está tendo a oportunidade de participar aqui e ouvir um pouco sobre como se ganha tempo ensinando os outros. Tá? Então, essa é uma oportunidade de você entender a frase juntos somos mais fortes. E entender que trabalhar em equipe você vai produzir mais. Tá? Veja, eu ensino as pessoas desde muito cedo. E eu vou dizer para vocês que ensinar transformou a minha vida. É uma sensação muito boa. O ato de ensinar é uma coisa muito boa. Transmitir conhecimento é uma coisa muito boa. E mesmo que não haja um retorno financeiro, há um retorno de satisfação. Sabe a coisa do sentimento do dever cumprido? Porque eu acho que não faz sentido a gente estar aqui nesse mundo, nessa nossa passagem aqui terrena, né? Se você não ajudar as pessoas, se você não ensinar as pessoas. Imagine hoje como que seria a sua vida se no passado os nossos ancestrais não tivessem ensinado nada do que eles aprenderam. Sabe? Não desse continuidade. Imagine a pessoa que inventou a roda, guardasse a roda só para ele. Então, hoje, só a família dele teria roda. O resto não teria. Imagine a pessoa que descobriu a eletricidade guardar esse segredo, e aí só a família dele ia ter eletricidade. Ou seja, imagine as pessoas que aprenderam um procedimento médico para uma cura de uma doença, para um tratamento de uma doença, e não ensinar os outros, não deixar esses ensinamentos para a posteridade. A evolução da raça humana, ela se dá exatamente quando você multiplica conhecimento, quando você democratiza conhecimento, não é? E aí, já que eu usei a palavra democratizar, a gente vê num
num momento político no país bem difícil. Agora, presta atenção. Você tem pessoas que falam A e você tem pessoas que falam B. O que agravou hoje em dia no nosso país é que as pessoas que falam A e acreditam no A odeiam as pessoas que falam B. E as pessoas que falam B odeiam as pessoas que falam A. Mas agora deixa eu fazer uma pergunta para você, e aí, relacionado à política. Você tem certeza daquilo que você está falando? Você que fala A, você tem certeza que é o A mesmo? Ou você só espera que seja? Você torce para que seja, para que o seu ganhe? E você que fala o B, você tem certeza que o correto é o B? Ou você também só está torcendo para o seu lado, para querer ganhar? Né? Entenda que a falta de conhecimento criou essa polarização. Como as pessoas envolvidas no processo fazem de tudo para confundir as informações, nós não temos as informações todas e as corretas. Nós não temos o conhecimento necessário. E aí a gente fica na dúvida. Na dúvida, você vai ter a tendência para um lado que você simpatiza mais. Ou para um lado ou para o outro. Desculpa. Então, entendeu o que a falta de conhecimento faz? Na verdade, a falta de conhecimento te atrapalha num monte de coisa. E aí eu te pergunto, e se ninguém te ensinasse? Imagina que você nasceu e aí ninguém te ensina nada. Você vai ter que se virar sozinho. Né? A Dani fez um comentário aqui, ó, ensinar é o melhor jeito de aprender. Eu vou falar sobre isso, viu, Dani? Então, veja, é inerente do ser humano ensinar o próximo. Faz parte do ser humano. Tá? E eu vou dizer para você que, por exemplo, quando você... eu estava falando que ensinar mudou a minha vida. Eu ensino desde muito tempo, né? Porque eu sou tenente desde os 20 anos de idade, e ensinando soldados. Depois saí do exército, fui para as empresas, ensinando as empresas. Mas, em um certo momento, eu fui convidado para dar aula no Senac. E aí, toda vez que eu falo isso, eu preciso... Maurício, muito obrigado. Foi a pessoa que me convidou. Houve uma mudança na minha vida, porque quando eu comecei... Enquanto eu dava treinamento para os meus subordinados, que foi no exército, nas empresas, onde eu fui gerente, diretor, eles eram subordinados. Então, termina o treinamento, aí você fala assim, e aí, tudo bem? Não, chefe, foi bom. Pois bem, no Senac eu fui dar aula para pessoas que estavam pagando. E estavam pagando para fazer o curso. Essas pessoas, e por isso que eu gostava muito do Senac, porque eram pessoas que queriam aprender, diferente de faculdade, sabe? Uma boa parte dos alunos numa sala de aula de faculdade estão lá atrás de um diploma. Eu estou aqui porque, sei lá, meu pai está pagando. Porque eu tenho que fazer alguma coisa na vida. E no Senac não, são cursos profissionalizantes, a pessoa está lá com a expectativa de crescer na carreira profissional. Então, isso foi uma das coisas que me motivou a ser professor, a ser docente. Quando eu comecei a dar aula no Senac, eu vi que o público era diferente. Bom, primeiro, era gente que tinha muita vontade de aprender, muita vontade. Teve gente ali que contou as economias para pagar aquele curso, né? Juntou ali para pagar aquele curso. A outra coisa que aconteceu é que não eram subordinados. As pessoas estavam pagando, elas têm o direito de receber aquilo ao qual elas contrataram, aquilo ao qual elas estão pagando. E eu confesso, viu, que no começo me dava uma tremedeira, friozinho na barriga, porque aquelas pessoas estão pagando, então, nossa, e se eu não conseguir ensinar, né? Mas deu tudo certo, eu gostei, eu fui mordido aí pelo bichinho do professorado, pelo bichinho da docência, e se tem uma coisa que me deixa muito feliz, é dar aula, dar palestra, consultoria, transmitir o meu conhecimento para outras pessoas, né? No Brasil, é muito difícil sobreviver sendo professor.
Então você acaba tendo que ter outras atividades. Como consultor, eu sou bem remunerado, mas somente como professor, como docente, que era do Senac, depois da Abrir Educação, não era o suficiente para dar uma vida, um certo padrão de vida para mim e para minha família. Então acabei fazendo outras coisas, tenho outras atividades, tenho uma empresa, que é uma empresa de call center. Mas o que eu realmente gosto de fazer é ensinar. E despertou em mim, e aí eu fui ver que existe prazer no trabalho. Todo mundo acha algum trabalho que lhe dá prazer. Eu achei esse de ensinar extremamente prazeroso, né? Sérgio, você está fugindo do roteiro, então deixa eu procurar aqui, deixa eu voltar aqui para o meu roteiro, tá? Bom, falei de mim que eu gosto muito de ensinar. Você já deve ter percebido, nas pequenas coisas, às vezes uma pequena coisa que você ensinou para alguém, essa pessoa depois de um tempo vem ali e te agradece, olha, muito obrigado, viu, funcionou, valeu. Essa pessoa fica agradecida. E essa gratidão que você recebe de volta, eu sei que ela não deve ser esperada, mas quando ela vem é muito bom. É muito bom, né? Bom, quando você ensina as pessoas, quando você ensina a sua equipe, você criou uma oportunidade de delegar algumas tarefas suas, né? Então você começa ensinando as tarefas que aquela pessoa precisa fazer na função dela. E depois você continua ensinando as pessoas. Ensine ao ponto delas poderem te substituir em algumas tarefas. Olha que interessante. Então, repetindo, eu coloquei o título do tema, não tenho tempo para ensinar os outros. Mas ao ensinar a sua equipe, quando você conseguir transferir parte das suas tarefas para a sua equipe, você ganha tempo. Então, ensinar os outros não é perder tempo, é ganhar tempo. Então, se hoje você não tem tempo para ensinar as pessoas, é ensinando as pessoas que você vai ganhar tempo. Eu confesso que, ao delegar tarefas para a minha equipe, na minha empresa, foi a minha salvação na pandemia. Quando começou a pandemia, logo nos 2 primeiros meses, nós perdemos muitos contratos. Os contratos que a gente tinha de maior lucratividade eram de companhias aéreas internacionais. Bom, elas pararam de voar e cancelaram os contratos. E aí nós ficamos com poucos contratos. Infelizmente, eu precisei demitir uma boa parte da equipe, foi quase metade da equipe eu tive que demitir. Graças a Deus teve dinheiro para pagar todo mundo. E é verdade, porque senão eu não estaria falando isso aqui publicamente, né? Senão rapidinho já entra alguém aqui e fala assim, não me pagou não, né? Então assim, a gente demitiu, pagou, depois a gente ficou tentando recuperar e algumas pessoas aí a gente ofereceu, tinha gente que já estava colocado, teve gente que voltou, e agora a gente está nessa luta aí de reconquistar contratos para poder de novo ter um quadro completo e dar mais empregos. Bom, quando isso aconteceu na empresa, eu fiquei uns 2 meses meio sem ação, sem saber o que fazer, e depois eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa. O dinheiro que estava entrando na empresa não era suficiente para manter a empresa e o Sérgio. Então eu tomei uma decisão que eu não poderia tirar dinheiro da empresa durante algum tempo. Principalmente no primeiro ano da pandemia, eu não tirei dinheiro da empresa. Mas e aí, como é que você fez? Bom, eu fui arrumar fonte de renda em outro lugar. E aí a gente foi prospectar alguns clientes e apareceram algumas consultorias, né? Então eu já venho aí há 2 anos, pelo menos, fazendo consultorias de onde está saindo a principal receita que me sustenta. E o dinheiro dos clientes que a gente tem mantém a empresa aberta e salva aqueles empregos, né? Então, eu digo para vocês que delegar as tarefas me salvou, porque como eu deleguei a maior parte das tarefas para minha equipe, para minha gerente, para minha supervisora,
me sobrou tempo para fazer outras atividades que me trouxeram renda. Porque senão eu ia ficar naquelas mesmas tarefas que eu tinha e que não estavam me dando renda e eu não tinha ninguém treinado para fazer. Pois bem, que bom que eu já estava num processo de delegação, de transferir as minhas tarefas, e isso me salvou na pandemia, gente. Então, de novo, mais uma vez, ensinar as pessoas nos dá tempo. Não é o contrário, que você perde tempo ensinando, tá? Outro exemplo caseiro aqui. A minha esposa é artesã, ela lida com biscuit, né? Essa porcelana fria, essa massinha de biscuit. E o que ela faz? Há muitos anos atrás, ela fazia biscuit, fazia essa porcelana fria e aceitava encomendas. E começa a fazer encomenda. E às vezes eu acordava de madrugada, nossa, cadê a Kênia, né? Saía do quarto, ia na sala, estava ela lá, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, não, tem encomenda, tem 300 peças para fazer, tem 100 peças para fazer, e fazendo as encomendas dela. E aí eu comecei a falar, falei, olha, conforme você aumenta esses pedidos, você não vai dar conta, né? Então, que tal você começar a dar aula? Mas não, eu nunca dei aula disso, né? Eu falei, mas você fez magistério, você é formada professora, estudou letras no curso superior, você consegue dar aula, e você entende muito de biscuit. Quer uma ajuda? Eu te ajudo a montar a aula, tenho essa facilidade, porque já fui coordenador de curso. A gente monta aqui uma aula na teoria, nos slides e tal, e você começa a dar aula. E ela, com muito apreensiva, mas foi lá e começou a dar aula. Pensa numa pessoa feliz. Pensa. Visualiza uma pessoa feliz. Ela adora fazer o que ela faz. Mas ela adora ensinar. E aí foi mordida também pelo bichinho do professorado. Eu não lembro quanto tempo mas eu acho que, com certeza, há mais de 10 anos ela está dando aula. Dá aula numa fundação, ajuda pessoas de baixa renda a terem mais renda, a fazer alguma renda, né? E quando começou a receber os elogios, começou a receber os obrigados, né? Nossa, isso enche o coração, né? A gente colheu, uns anos atrás, de surpresa para ela, numa data de aniversário, a minha filha fez um compilado de vídeos de ex-alunos falando a respeito dela. É emocionante. Você assiste aquilo, às vezes alunas agradecendo, pessoas falando que conseguiram sair de depressão, que conseguiram... Uma filha falando, não, a minha mãe, quando foi aprender biscuit, agora ela se sente produtiva, ela faz uma renda, ela venceu a síndrome do pânico, agora ela sai de casa, ela é outra pessoa. Bom, eu me emociono lembrando disso, imagina minha esposa. Então, veja, gente, eu estou contando esses exemplos aqui, da minha esposa, porque dizer para vocês que é extremamente gratificante quando você ensina as pessoas. Entendeu? Bom, eu já disse para vocês que ensinar mudou a minha vida. Mudou porque as pessoas ficam muito agradecidas e eu percebo o bem que eu estou fazendo ao transmitir conhecimento. E mudou porque quando eu ensino as pessoas, daqui a pouco eu consigo delegar, e ao delegar eu ganho muito tempo para fazer outras coisas. Para vocês terem uma ideia, neste momento eu ando preocupado porque a minha agenda de consultorias encheu, né? Então, o próximo pedido de consultoria que eu receber, eu vou ter que negar. Então, eu agora já estou com planos, começar a preparar as pessoas, uma pessoa ou 2 pessoas, também para que eu possa delegar algumas tarefas das consultorias, para que eu possa abraçar mais consultorias, né? Porque a minha agenda
já entupiu, né? E eu não tenho nenhum problema desse de ensinar. Tem uma historinha que eu conto de exemplo, sempre contei há mais de 15 anos, desde quando eu dava curso no Senac de liderança, que foi um dos cursos que eu ajudei a criar, eu fui contratado para criar o curso de liderança no Senac, né? Aí eu conto a historinha do Zezinho, que trabalhava na copiadora, e só ele sabia mexer numa máquina copiadora, que era uma máquina complicada, tal, mas ele era um office boy, ele era o chefe dos office boys. Então tinha mais uns 2 ou 3 office boys que, quando não estavam na rua, ficavam ali e ficavam tirando cópia, xerox, né? Tirando cópia, mas tinha uma máquina que o Zezinho aprendeu e ele não ensinava a ninguém. Pensamento do Zezinho: se eu ensinar alguém, eles me mandam embora. Pensamento do chefe do Zezinho: faz 10 anos que eu quero promover o Zezinho, mas ninguém aprende a mexer naquela máquina, então eu não posso tirar o Zezinho de lá. Entendeu, gente? Esse é o outro pensamento pequeno que às vezes as pessoas têm, né? Não vou ensinar porque senão vão pegar o meu lugar. Não faça isso. Entendeu? Aliás, ensine as pessoas para elas ocuparem sim o seu lugar. E principalmente quando você alçar voos mais altos. Quando você for para voos mais altos, você não pode ter uma âncora te segurando, que é ninguém senta na minha cadeira. Que você tenha alguém treinado para sentar na sua cadeira e que não atrapalhe o seu crescimento. Entendeu? Tem que ser um pensamento grandioso, não um pensamento pequeno. Vou ensinar as pessoas para que elas possam me substituir. Esse é o pensamento grande. Não o pensamento pequeno. Eu não vou ensinar ninguém, senão depois todo mundo fica sabendo, aí qualquer um faz o meu trabalho e eu perco o meu valor. Não, não é assim. Tá? O grande líder está sempre desenvolvendo o seu subordinado. Né? Sabe a história do mestre e discípulo? Nas artes marciais sempre tem, né? O mestre e o discípulo. E a grande expectativa do mestre é o dia que o discípulo ultrapassa o mestre. Essa é a grande expectativa do mestre, é a grande vitória que o mestre pode ter. Quando um discípulo ultrapassa o mestre. Significa que ele foi um grande mestre. Né? Ele ensinou além da própria capacidade. Hoje em dia tem uma função que se multiplicou muito, e na pandemia, então, apareceu um monte, que é o coach. Tem bastante coach. Coach, traduzindo, é treinador. Então, hoje em dia, você tem coach de tudo. Né? Eu acho muito legal essa coisa de você ter os coaches, de ter treinadores, porque você tem vários assuntos que tem alguém que conhece mais que você e vai transmitir o conhecimento dele para você. Então, coach é interessante. E é bom que você busque um coach. Tem coach para tudo. Tem coach para você se vestir, tem coach para maquiar, tem coach para saúde, tem coach para carreira profissional, tem coach para tudo. Né? Tem coach para tudo. E agora você tem que tomar um cuidado. Tente perceber se esse coach que está te treinando, se ele tem essa capacidade de fazer você crescer. E crescer além dele. Né? Por exemplo, a gente tem um webinar e a gente tem um curso na internet que a gente vende de liderança. Eu não teria coragem de vender um curso de liderança, por exemplo, que não possibilitasse a pessoa ir além do que eu fui. Né? Então, assim, eu saí de uma posição, eu comecei a trabalhar como um entregador de jornal. Né? Entregava jornal. Aliás, tenho orgulho. Tem um artista na Globo, nossa, gente, eu nem sei se ele está vivo. Ele chama-se Everton de Castro. O meu primeiro trabalho foi entregar jornal na porta do Everton de Castro. Ele estava iniciando na Globo
como artista, e ele morava perto lá da minha casa, e o jornaleiro me contratou, então, todo dia à tarde, eu ia lá, pegava o jornal e deixava lá na porta do apartamento do Everton de Castro. Ele nem sabe quem eu sou, nem sabe quem é que deixava, eu nunca o vi assim. Eu só deixava, eu sabia que era ele, porque todo mundo falava, onde você vai? Porteiro, tudo. Vou deixar o jornal lá na porta, aí deixava eu entrar. Então eu comecei entregando jornal, né? Primeiro trabalho remunerado que eu tive foi entregar jornal. Isso com 12 para 13 anos, mais ou menos, entre 12 e 13 anos de idade. Depois fui trabalhar na empresa que meu pai trabalhava, mas lá não era remunerado, era só para me dar o que fazer, porque eu era terrível, né? E hoje eu tenho uma empresa, sou palestrante, sou consultor, acho que tenho um padrão de vida legal. Então, eu saí de um ponto A e cheguei no ponto B. Tá. Mas eu não me sentiria confortável se o conteúdo que eu tivesse para passar limitaria você a chegar aonde eu cheguei. Porque é pouco. No meu caso, a distância percorrida era muito grande, né? De entregador de jornal a ser dono de uma empresa de pequeno porte e ser um consultor. Para mim, essa distância é grande. Mas alguns de vocês já estão partindo daqui do meio, né? Então, por exemplo, as minhas filhas já partem daqui do meio, já saem de uma condição social melhor. Então, para elas chegarem aonde eu cheguei, vai ser mais fácil, mais rápido. Então, eu preciso ultrapassar, preciso ir além. E esse é o bom líder e esse é o bom mestre. Aquele que pensa em fazer o seu subordinado, fazer o seu liderado, fazer o seu discípulo ultrapassá-lo. É um grande prazer quando você vê que isso tem acontecido comigo algumas vezes, quando eu vejo alguém que aprendeu comigo me supera. Vem e faz alguma coisa que me surpreende, né? Uma ideia, um procedimento, uma maneira de pensar melhor que a minha. Significa que eu fui no caminho certo, significa que eu ensinei bem, ensinei alguma coisa, tá? Bom, o que você não deve fazer com esse tema, né? E repetindo, o tema de hoje é não tenho tempo para ensinar os outros. Bom, o que você não deve fazer? Você não deve usar o ensinamento aos outros somente como uma estratégia. Não faça isso, tá? Ensinar é muito mais do que uma estratégia. Ah, mas você falou que eu posso ensinar e aí depois eu delego e ganho tempo. Sim, mas que não seja só isso. Deixa eu falar um negócio muito importante para você, tá? Ensinar trata-se de amor. E quando eu falo de amor, as pessoas que me conhecem falam, nossa, o Sérgio não costuma falar de amor, né? Eu aprendi de alguns anos para cá que na língua portuguesa a gente tem uma única palavra para amor, que é amor, né? Mas no grego, por exemplo, você tem outras palavras que explicam os tipos de amor, né? Então você tem lá um tipo de amor que eles chamam de eros, que é esse amor carnal, esse amor da sedução. Você tem o amor filia, que é esse amor fraternal, de irmão para irmã, de pai para filho, né? E tem um tipo de amor que eu passei a acreditar muito, que é o amor ágape. Se não me engano, o próprio padre Marcelo Rossi escreveu um livro, Ágape, explicando o que é esse amor, né? Esse amor ágape, gente, ele é o amor ao próximo, o respeito ao próximo. Então, quando você ensina alguém, você está pondo em prática esse amor ágape, que é esse amor ao próximo, é esse respeito ao próximo. Sobre o amor ágape, eu ouvi uma explicação uma vez que eu achei bem interessante. Eles usaram o fato... Lembra-se que a gente teve lá o Papa João Paulo II?
tomou tiro, né? Teve atentado. E agora? João Paulo II e João Paulo I? João Paulo I acabou morrendo. Papa João Paulo II teve um atentado e depois ele foi e perdoou a pessoa que tentou matá-lo, né? E aí eu ficava... E teve esse exemplo. Aí depois eles falaram de um bandido famoso, que acho que está preso ainda. Espero que o Gilmar Mendes não tenha soltado ele. Ai, meu Deus. Não devia falar isso. Vou me cortar aqui a minha transmissão. Espero que não tenham soltado ele, que é o Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar é um grande bandidão aí e mandava matar um monte de gente. E aí eu me perguntava o seguinte, será que você consegue ter amor pelo Fernandinho Beiramar? O Papa teve o amor pela pessoa que praticou atentado contra a vida dele. Mas ele é o Papa, eu não sou. E depois, estudando um pouco esse amor ágape, que é o respeito ao próximo, é entender que o próximo tem os seus direitos. Seja lá quem ele for, seja lá o que ele fez, ele tem os seus direitos. E aí eu consegui entender isso, sim, de que mesmo o Fernandinho Beiramar, em alguma situação, ele tem os direitos dele e eu consigo respeitar alguma situação dele por conta do amor ágape. Tá? Bom, então, voltando, o que você não deve fazer é usar o ensinamento aos outros somente como uma estratégia. Entregue-se nesse ensinamento, né? Aí estão me perguntando aqui, olha, como é que faz quem não sabe ensinar? Já vou falar disso, sim. Pode deixar que já vou falar disso, tá? Uma dica muito importante, que foi inclusive o que a Dani falou lá em cima num comentário. Gente, quem ensina aprende mais. Eu, quando me propus a ensinar as pessoas, eu comecei a aprender muito. E é fácil de você entender por que você aprende mais ainda ensinando. Primeiro que quem vai ensinar tem uma responsabilidade, então a gente estuda. Você prepara a aula. Aprende isso nas Forças Armadas. Faz seu plano de sessão, é um termo militar, né? É a sua aula preparada. Para vocês entenderem como que é uma aula dentro de um quartel, eu recebo uma missão, que é uma matéria, quase sempre é uma matéria militar. Então eu recebo aquela matéria e eu vou ensinar soldados durante o ano sobre aquela matéria. Então tem lá os objetivos que eu tenho que atingir o ano todo, o que o soldado tem que aprender. E tem uma boa orientação, tem um método de ensino, tem uma boa orientação de como montar essas aulas. E você prepara um plano da aula. 48 horas antes, você entrega o seu plano a um coordenador. O coordenador é a pessoa mais experiente. É quem mais entende de ensino. No quartel é o coordenador. Num quartel é uma função chamada S3, é a terceira seção. Então, o chefe da terceira seção é o coordenador de ensino. Então, ele recebe aquela aula e ele vai ver se está de acordo, né? Se eu não estou fazendo besteira ali, vem descrito naquela aula tudo o que eu vou ensinar e de que maneira eu vou ensinar. E aí ele aproveita para corrigir algumas coisas, dar sugestão, olha, na minha experiência, é melhor você dar esse exemplo aqui, tá? Em vez desse outro que você preparou. Ou seja, ele inclusive está me ensinando, né? Então, ao preparar o ensino, ao preparar uma aula, eu aprendo muito. Outra coisa, o conteúdo que você vai ministrar é deste tamanho, ó, gente. Deste tamanho é o conteúdo, tá? Se o conteúdo que você vai ensinar é deste tamanho, o conhecimento estudado tem que ser deste tamanho. Você não pode ensinar uma coisa que chegou no seu limite. Não, você tem que saber mais, muito mais daquilo. Até porque podem surgir dúvidas que você não pensou na hora do preparo da aula. Eu vou dar dois exemplos que já aconteceram comigo, que foram assim, os mais estranhos, né, que já aconteceram. Por exemplo, eu estava dando aula de liderança e, de repente, um aluno, ele conseguiu, eu não lembro exatamente como, mas ele conseguiu linkar o que eu estava falando
com o assunto buraco negro no espaço, né? No universo. E aí ele perguntou, mas, mestre, e como são formados os buracos negros? Gente, então, ainda bem que eu sabia um pouco, e recentemente eu tinha lido uma matéria de física quântica, né? E aí eu expliquei que o buraco negro ele é feito de antimatéria e que ele atrai matéria. E por isso é muito difícil a gente saber o que acontece do outro lado, porque como ele só suga, você não traz imagem de lá de dentro, né? Qualquer coisa, ele suga inclusive a luz. Uma segunda situação foi bem engraçada. Eu fui contratado para dar um curso de telemarketing numa empresa que tinha uma gerente de marketing. A empresa tinha uma gerente de marketing. E eu não sei direito, eu fui contratado e fui lá dar o meu treinamento de telemarketing. Bom, eu não sabia que aquela gerente estava contrariada com a minha presença lá. Eu percebi só quando ela começou a me cutucar com algumas perguntas. E aí, num determinado momento, eu estava explicando quais são os tipos de telemarketing, né? O que o telemarketing te ajuda. Eu estava falando, olha, você pode ter um atendimento de saque, né? De serviço de atendimento ao cliente, de 0800, e você pode ter agendamento de visita para a equipe de vendas, e você pode ter confirmação de eventos, né? O RSVP. Aí uma das coisas que ela tentou me cutucar, e foi a última, ela levantou, mestre, é só uma pergunta, né? Eu sei que a sigla RSVP é que está pedindo para confirmar presença, né? Quando a gente manda um convite, vem lá embaixo, assim, RSPV, e vem lá um telefone ou alguma maneira que a pessoa tem que confirmar a presença. Mas o que eu não lembro, mestre, é o que é cada letra, o que é o R, o S, o V e o P. Eu sei que é em inglês, mas o senhor poderia dizer para a gente o que é cada uma dessas letrinhas, que palavra que é? Olha, gente, querendo me pegar, né? Então, por azar dela, eu sabia. E aí, por curiosidade de vocês, eu vou falar. Eu falei para ela, claro, nenhum problema, eu posso dizer sim. Mas não é em inglês, tá? Você se enganou. Essa sigla é em francês. O RSVP significa Répondez s'il vous plaît. Responda, por favor. Aí sabe quando na classe a turma fala assim... Ih! Pronto, ela não mexeu mais o saco. Então, de novo, quando você vai ensinar um conteúdo deste tamanho, o seu conhecimento, o seu preparo tem que ser deste tamanho. E é por isso que você aprende muito quando você ensina. A gente aprende muito dando aula. Quando eu preparo esses conteúdos para fazer live ou para fazer os meus vídeos, é claro que eu falo em cima de um conhecimento que eu já tenho, mas eu não saio falando de improviso. Eu preparei, gente. Eu fiquei ali 1 hora antes, preparando, olhando, vendo os exemplos, tem um roteirinho aqui na minha frente, está na tela do notebook aqui para eu ir seguindo, porque quando a gente ensina, a pessoa que está ali aprendendo, ela não merece menos do que o nosso melhor, e eu tento fazer o meu melhor. Ok? Segundo, ensinando a equipe, o líder terá mais mãos. E tendo mais mãos, de novo, mais mãos para executar as tarefas, nós executaremos a tarefa em menor tempo. Ok? Como que eu começo? Então, aí respondendo a pergunta, né? Comece aprendendo a ensinar. Comece aprendendo a ensinar. E aí a pergunta, né, que fizeram, mas algumas pessoas não sabem ensinar. Gente, todo mundo sabe ensinar. Você já pegou uma criança e ensinou alguma coisa para a criança? Você sabe ensinar, tá? Eu já postei conteúdo aqui falando de como montar um treinamento, como montar uma aula, mas eu vou dar uma dica bem simples, tá? Um método que eu uso e funciona, e você não vai esquecer, é bem simples. É assim, 3 etapas. Mostre, demonstre e coloque para fazer. Repetindo, mostre, demonstre e coloque para fazer. Então você fala a teoria, você demonstra, faz a demonstração e depois você coloca a pessoa para fazer supervisionando, tá? Isso serve para tudo, esse método de ensino serve para tudo e a pessoa vai aprender, tá?
prepare antes o que você vai ensinar. Prepare, estude, faça uma sequência, faça uma preparação com introdução, desenvolvimento e conclusão. Sabe? Vai fatiando o elefante que vai ser fácil, né? Então você vai dividindo, vai preparando, vai escrevendo, coloca o que é que você quer ensinar, pega uma coluna do lado e coloca assim como você vai ensinar, se você vai usar alguma analogia, se você vai usar algum vídeo, alguma música, alguma imagem, se você vai dar alguma dinâmica. É bem legal usar dinâmica para ensinar, as pessoas captam melhor, tá? Mas então comece aprendendo a ensinar. E olha só, tá cheio de ONG, instituições de caridade, igreja, centro espírita, associação Amigos de Bairro, de gente carente de ensino. Vai lá e se oferece como voluntário, vai ensinar de graça. Ah, mas eu vou ensinar sem ganhar nada? Não, você está ganhando experiência. Na verdade, você está lá aprendendo sem pagar. Entendeu a diferença? Ah, mas o copo está meio cheio ou meio vazio? Ah, eu vou ensinar de graça e não vou ganhar nada? Não, ao contrário, você está indo lá para aprender sem pagar. Essa é uma boa dica. Escolhe uma instituição, um lugar onde tem gente carente de conhecimento, e seja qual for o conhecimento que você tem, vai lá ensinar, ajude as pessoas. É um bom começo. Bom, gente, eu espero que eu tenha convencido vocês de que essa coisa de não tenho tempo para ensinar os outros, você tem que riscar isso do seu argumento, do seu vocabulário, tá? Precisa arrumar tempo. Na verdade, quem quer alguma coisa, arruma tempo. Vou dar uma dica de filme para vocês assistirem que vocês vão começar a valorizar muito o tempo, tá? O Preço do Amanhã. O ator principal é o Justin Timberlake. Vou repetir o nome do filme. O Preço do Amanhã. Eu acho que está em Netflix, essas coisas. Tá? É um que o pessoal tem um reloginho no braço, assim, vai contando o tempo, as pessoas... Não tem dinheiro, tudo é em tempo. Né? O legal é que, assim, outro dia eu vi um comentário, falou, nossa, a passagem de ônibus no filme custa 2 horas. Entendeu? Tudo eles compram com tempo. Então ele tem um X tempo de vida, então ele compra comida com 5 horas, passagem de ônibus com 2 horas. Né? A Dani está até falando aqui, ó, que é muito bom esse filme. Sim, então fica a dica, porque quando a gente assiste esse filme, você começa a dar muito valor ao tempo. Tá? E, gente, assim, tempo é uma coisa que não volta. Tá? Você precisa ganhar tempo. Uma das maneiras de ganhar tempo é ensinar os outros para que você consiga delegar tarefas e aí você ganha mais tempo. Ok? Bom, como de praxe, o nosso resumo. Então, hoje o tema foi não tenho tempo para ensinar os outros. E aí eu falei para vocês que eu precisava convencer vocês de que isso não é verdade, que ensinar os outros não é perder tempo, é ganhar tempo. Quando você ensina a sua equipe, você acaba ganhando tempo porque você delega algumas tarefas, né? O Bruno está escrevendo aqui, ó, ganhei muita base ensinando desenho para interessados. É isso aí, ó. É isso mesmo, Bruno. Quando a gente ensina, então, uma das coisas que eu falei aqui, quando a gente ensina, aprende, né? Sem dizer que o ensinar não é só um movimento estratégico para ganhar tempo e um movimento para ganhar aprendizado e experiência. Ensinar é um ato de amor, é o amor ágape, é se importar com o outro, é transferir uma parte do seu tempo e da sua boa energia para o outro. Tá? Aí eu disse para você que quem ensina aprende, quem ensina ganha tempo, e comece a aprender, comece aprendendo a ensinar. Ok?